Boa noite a todos, muito prazer em estar aqui. Com muito prazer que eu tenho em vir aqui ministrar uma palavra que Deus tem falado no meu coração. Eu não sou palestrante, não sou pastor, mas eu frequento o Eagles já há uns 7 anos. E essa unção que nós temos falado, assim como na reunião anterior, ela é real. Deus ele tem trazido estratégias de negócios para mim, que eu participo há 7 anos do Eagles, tanto para outros aqui da liderança, muitas pessoas que eu conheço que frequentam. Então Deus trouxe uma palavra comigo e eu queria compartilhar com vocês. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa que Deus tem falado comigo ultimamente foi sobre deserto, porque na Bíblia a gente vê muito sobre deserto, né? Escuta muito falar sobre deserto, o povo de Israel, que normalmente a região onde Jesus vivia, onde eles viviam, tinha um deserto, né? E aqui normalmente onde nós vivemos hoje, nós vivemos em grandes cidades, não existe deserto, né? Aqui em São Paulo e região vivemos em grandes capitais. E no mês passado eu tirei umas férias, eu e minha esposa e uma nenenzinha de 1 aninho só. E nós fomos para Jericoacoara, não sei aqui se alguém conhece Jericoacoara, fica a 300 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, né? E nós pegamos um voo até Fortaleza, mais um ônibus de 6 horas e meia até Jijoca de Jericoacoara, que é uma cidade onde tinha uma cidade no local, bem interior. E daí para chegar nessa praia de Jericoacoara, era mais 40 minutos de jardineira, né? E todo esse trajeto eu saí de manhã aqui de São Paulo, cheguei lá de tardezinha em Fortaleza, depois até chegar em Jericoacoara já era noite. E tivemos que fazer esse trajeto de jardineira, era quase 10 horas da noite, para atravessar para ir até Jericoacoara. E ali fala sobre Jesus num deserto, né? E alguém já se perguntou assim, como será que é um deserto, né? E Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo representa as trevas, né? E ali literalmente eu entrei no meio do deserto, em Jericoacoara, para atravessar, chegar até Jericoacoara. E era um deserto à noite. E um deserto à noite, no meio das trevas, normalmente é terrível, você não vê nada. Eu tive essa experiência que tem aqui no Brasil, né? Como não moramos, mas tem no Nordeste nosso, tem um deserto lá. Eu creio que não é tão grande como aquele de Jesus, mas lá também era 40 minutos para atravessar. E só areia, deserto, não tem nada. E a gente naquela jardineira chacoalhava mais que não sei o que, os bancos tudo quebrado, os bancos iam para frente, para trás, e minha nenezinha de 1 ano, ela dormia. Eu falava, eu não acredito que ela está dormindo numa viagem dessa. Mas é uma benção a menina, né? Então, e nesse período, nós estávamos à noite, né, na jardineira. Deus começou a falar ao meu coração. Olha, ó, hoje você está tendo uma experiência como que é atravessar um deserto à noite. Você vê como que é atravessar um deserto à noite? Eu estava na jardineira, seguindo o caminho. De repente eu vi algumas luzes assim de outros carros, eles seguindo alguns outros caminhos nesse deserto, no meio da areia. E daqui a pouco eu vejo o cara brecando, que não dava para ele passar com aqueles jipes, aquelas pajeiros, né? E na frente deles tinha uma lagoa, e a gente com a jardineira no outro caminhozinho, só contornando tudo. Então um deserto à noite, ele é cheio de intrigas. Aquela lagoa e todos os obstáculos, né, que tem precipício, tem alguns morros que você pode bater, tem tantas coisas que são perigosas, né? E assim como a vida da gente, porque nós ligamos muito o deserto com a parte financeira, né? Normalmente a pessoa está passando uma fase ruim financeira, nós já ligamos, aquela pessoa está passando um deserto, né? Então são as dificuldades financeiras que nós passamos. Mesmo Jesus no deserto, ele foi tentado pelo diabo, que ele tinha fome, não tinha o que comer,
E o diabo ofereceu pão para ele, né? E ele não quis, ele falou assim, não só de pão viverá o homem, né? O diabo também, ele tentou a Jesus com reinos, eu te darei todos esses reinos, né? As pessoas ligam muito com posse. Quando você está passando um deserto, as pessoas falam, puxa, você não tem nada, olha o que você está passando, as pessoas fazem. E nós ligamos muito pelo status, né? E muito pelo material. E Jesus, ele foi tentado pelo material, e ele recusou, ele não quis se prostrar ao diabo, né? E também Jesus, ele foi tentado ao diabo a se jogar de um precipício. Quantas pessoas hoje em dia que são bem de vida, são ricas e normalmente quando elas passam um momento financeiro muito difícil na vida delas, o que elas fazem? Elas se suicidam. Ou às vezes pensam em se suicidar. Não é verdade? Eu escutei muito relato disso, de pessoas que se mataram porque não tinham como pagar as dívidas dela. E para aquela pessoa aquilo lá era muita vergonha, né? E para os familiares deles, né? Então, agora, para a gente atravessar no deserto, porque eu consegui atravessar aquele deserto à noite. Aquela jardineira, por mais que ela estava caindo aos pedaços, ela tinha um farol que acendia, né? Tinha uma luz nela que iluminava o caminho, né? E o que é essa luz? Essa luz é Jesus, porque ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a luz, né? Ele que é a nossa luz. E quando estivermos passando por um deserto, o que acontece? Nós temos que buscar umas estratégias de Deus. Nós temos que buscar mais intimidade com Deus. Porque só Ele que é capaz de nos tirar e iluminar o caminho. Porque apagou aquilo, nós não enxergamos nada. Teve um dia que eu fui fazer eu faço muita trilha de moto, né? Pra cá em Alphaville. E daí eu estando lá, eu quis fazer umas trilhas no meio das dunas lá, né? Aluguei uma moto, uma Tornado e saí no meio lá das dunas fazer trilha. Daí andei pela praia, atravessei uma balsa num braço de mar e cheguei a umas dunas, que fui procurar uma lagoa famosa lá. E eu tinha feito aquele trajeto antes de buggy, com um guia. Só que eu fui fazer aquela trilha e eu me perdi no meio daquele deserto, no meio das dunas do nada. Porque realmente era tudo igual e era cheio de caminho. E eu comecei a seguir um buggy, o buggy foi para uma outra cidade. E daí eu cheguei naquela cidade e perguntei pro bugueiro, você não vai para a praia não? Eu quero pegar a praia. Daí ele falou assim, não, eu moro aqui nessa cidade. Daí eu falei assim, puxa, eu queria voltar para a praia para mim voltar para Jeri, né? Daí ele falou assim, puxa, esse trajeto que você fez agora você vai ter que voltar tudo de novo. Normalmente a pessoa quando está no deserto, igual os israelenses quando estavam no deserto, né? Eles ficaram 40 anos por quê? O deserto é tudo igual, os caminhos são todos iguais, você não enxerga nada, você fica dando volta. Na hora que você vê, parece que você está no mesmo local. Ou então você tem que voltar tudo de novo para fazer aquele trajeto. Sabe, é muito difícil para quem está no deserto. Para mim andar com essa moto no deserto, por mais que ela tinha o pneu com um cravo, andar na areia é muito difícil. A areia ela amarra, ela quer te derrubar, sabe? Você tem hora que não consegue sair do lugar, você fica patinando, você não sai. E quando você começa a caminhar, daí sim você tem que continuar, não olhar mais para trás, sabe? Não parar, continua, deixa que Deus vai te guiando, porque se você parar você tem que começar tudo de novo, sair derrapando tudo de novo, que é difícil, não é fácil. E conforme eu estava perdido nesse local, eu também encontrei um rapaz lá nativo da região, um cearense. Ele surgiu do nada, no meio daquele deserto, e eu lá com a moto, né? Daí eu falei assim, puxa, eu queria pegar o caminho da praia, onde que é? Dele, me dá uma carona que eu te levo até lá, a gente vai seguindo pelo caminho, né? Daí eu falei, então vamos, sobe aí, né? Eu falei, eu não tenho muita prática na areia, né? Eu ando no barro, né? Mas na areia foi a primeira vez, sabe? E daí eu ia lá, dava umas enroscadas, segurava, mas ele foi atrás, não tinha medo. Afinal de contas, ele tinha que andar acho que uns 4, 5 quilômetros a pé, debaixo daquele sol. Para ele é preferível arriscar, né? Agora ele conhecia o caminho.
Assim como aquele rapaz da jardineira, ele também conhecia o caminho, né? Fora tem a luz, que Jesus nos guia. À noite você precisa da luz, assim como na jardineira para te guiar. E de dia, quando eu estava fazendo trilha, tinha luz de dia, mas eu também não sabia sair daquele local. Também precisei de uma pessoa para me guiar. E às vezes Deus, Ele coloca pessoas nas nossas vidas para nos guiar. Pessoas que conhecem aquele deserto. Pessoas que sabem o caminho de como atravessar aquele deserto, atravessar aquelas dificuldades da vida. Pessoas mais experientes para que nós podemos aprender com eles, com as dificuldades que nós estamos tendo na nossa vida, para podermos passar também. O pastor Marcos e o pastor Paulo ficou quantos anos, pastor? Quando vocês entraram na falência e passaram um deserto grande? 14 anos o pastor Marcos passou. Quando eu conheci o Eagles, muitas vezes eu vinha ministrar com ele, eu vinha conversar com ele. O Francisco também eu vejo sempre, o André, todos nós, porque ele passou 14 anos. E isso é muito difícil, ele tem muita experiência nisso. Assim como nós também, depois que passamos, algumas coisas também nós temos para passar para vocês ou para outras pessoas também. Amém? E essa é a função do Eagles Vision, né? Para quem tem uma dificuldade financeira na vida, quem não tem uma estratégia de negócio, não sabe como passar, venha no Eagles, venha buscar no Eagles essas estratégias, converse com um de nós. Às vezes Deus vai nos usar, com certeza vai nos usar, e vocês vão ser abençoados. Às vezes é uma coisa simples, às vezes nem é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças como nós pensamos, não é verdade? E uma coisa engraçada, que aqui Jesus, quando ele foi para o deserto, foi antes de ele começar o ministério dele, né? Assim que ele foi batizado, ele já foi para o deserto. Então ele tinha que passar pelo deserto para que ele pudesse cumprir o ministério dele, para ele cumprir o ministério dele com a experiência do deserto, né? Assim como nós aqui nessa terra também passamos, né? Pelas dificuldades. E depois Jesus, quando encerrou o ministério dele, que todo mundo às vezes fala assim, puxa, Jesus podia encerrar o ministério dele com um cavalo branco, bonito, com uma espada, com armadura, né? Mas ele não, ele foi num jumentinho, né? Um jumentinho simples, né? E ele entrou na entrada triunfal, né? Antes de ir para a cruz, né? E daí, lá, uma curiosidade que lá eu andando no meio das trilhas, lá no meio das dunas, né, naquele deserto, tinha um monte de jumentinho no meio assim. Daí eu tirava foto assim com a moto e o jumento do lado, sabe? Daí o pessoal, os amigos meus, eu postava no Facebook e os amigos meus, puxa, por que você não trocou a moto pelo jumentinho, né? Daí eu falei assim, eu queria trocar, né? Ele tem tração nas 4 patas, né? Daí uma coisa interessante que eu soube de um nativo de lá da região, ele falou que o jumentinho, ele é forte como um cavalo, ninguém dá nada para ele. Ele é pequeno, feio, todo mundo fala que é burro, né? Não tem experiência, conhecimento nenhum. Ele não é adestrado, ele não faz muitas coisas igual o cavalo faz, de saltar, isso e aquilo, assim como o cavalo, que é mais inteligente, eu acredito. Mas ele é simples, e Jesus foi num jumentinho. Só que o jumentinho, ele é forte e diz que ele consegue ficar 3 dias sem beber água. Uma coisa interessante, né? Que Jesus com o jumentinho, ele foi para a cruz, ele ficou 3 dias sem a presença do Pai, desceu ao inferno e pegou as chaves do céu para nos abençoar e para trazer estratégias para nós, para nos tirar desse deserto. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que Deus abençoe a cada um.